Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. E hoje eu estou aqui mais uma vez com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje nós vamos fazer a leitura ainda no livro de Jeremias, do capítulo 27 ao 29. Hoje, dia 13 de agosto, nós faremos a leitura no livro do profeta Jeremias, do capítulo 27 ao 29. Vamos para a leitura, então? Jeremias, capítulo 27. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, Jeremias recebeu esta mensagem do Eterno: faça um arreio e uma canga e a ponha sobre você. Envie uma mensagem aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom. Envie-a por meio dos emissários que vieram a Jerusalém ver Zedequias, rei de Judá. Dê a eles esta ordem, para que a transmitam a seus senhores. Esta é a mensagem do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Digam aos seus senhores: eu sou aquele que fez a terra, o homem e a mulher e todos os animais do mundo. Fiz tudo isso sozinho, sem a ajuda de ninguém, e entrego tudo isso a quem eu quiser. Neste momento, entrego todas estas terras ao meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tornei até os animais selvagens sujeitos a ele. Todas as nações estarão sujeitas a ele, e depois a seu filho e a seu neto. Então o tempo de sua nação acabará e acontecerá a virada. A Babilônia será o servo vencido. Mas, até então, qualquer nação ou reino que não quiser se submeter a Nabucodonosor, rei da Babilônia, terá de usar a canga e o arreio do rei da Babilônia. Vou castigar esta nação com guerras, fome e doenças, até que as leve aonde desejam. Portanto, não deem ouvidos aos seus profetas místicos e adivinhos, que afirmam conhecer o futuro e que os aconselham a não se entregar ao rei da Babilônia. Eles estão enganando vocês. São mentiras descaradas que vão acabar levando vocês para o exílio e para bem longe de casa. Eu mesmo expulsarei vocês da terra. Será o fim. Mas a nação que aceitar o jugo do rei da Babilônia e fizer o que ele diz, vai permanecer em sua terra, cuidando da própria vida. Transmite a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá. Submeta-se à canga do rei da Babilônia. Sirva a ele e ao seu povo. Viva uma vida longa. Porque ser morto, ou morrer de fome, ou ficar doente e morrer, como o Eterno diz que acontecerá a toda nação que não se sujeitar à Babilônia? Não dê ouvidos aos profetas que o estão aconselhando a não se submeter ao rei da Babilônia. Eles estão mentindo, enganando. A palavra do Eterno a respeito disso é: eu não enviei esses profetas e eles continuam pregando mentiras, afirmando que eu os enviei. Se você der ouvidos a eles, vou acabar expulsando todos daqui. E esse será o fim, tanto o seu quanto o desses profetas mentirosos. Finalmente falei aos sacerdotes e ao povo todo. Esta é a mensagem de Deus. Não deem ouvidos à pregação dos profetas que insistem em dizer: confiem em nós. Os utensílios saqueados do templo do Eterno estão para ser trazidos de volta da Babilônia a qualquer momento. Isso é mentira. Não deem ouvidos a eles. Submetam-se ao rei da Babilônia e tenham vida longa. Por que fazer algo que vai destruir a cidade e torná-la um monte de entulho? Se eles são profetas verdadeiros e têm a mensagem do Eterno, que recorram ao Senhor dos exércitos de anjos em oração, para que assim os utensílios que ainda estão no templo do Eterno, no palácio do rei e em Jerusalém, não sejam também levados para a Babilônia. Isso porque o Senhor dos exércitos de anjos já falou acerca dos utensílios e dos tesouros do templo que ficaram. As colunas, a bacia de bronze,
os suportes e todos os outros vasos e cálices de que Nabucodonosor, rei da Babilônia, não se apossou quando levou Joaquim, filho de Jeoaquim, para o exílio babilônio, com todos os seus líderes de Judá e de Jerusalém. Ele disse que os utensílios e tesouros deixados no templo do Eterno e no palácio real em Jerusalém serão levados para a Babilônia e lá ficarão, até que o Eterno os traga de volta para o lugar a que pertencem. Jeremias capítulo 28. Mais tarde, naquele mesmo ano, no 5º mês do 4º ano do rei Zedequias, Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeon, confrontou Jeremias no templo do Eterno diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava lá. E Ananias disse: Esta mensagem vem diretamente do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel. Certamente vou quebrar o jugo do rei da Babilônia, antes de se passarem 2 anos. Terei trazido todos os utensílios do templo do Eterno de volta para cá. Todas as coisas que Nabucodonosor, rei da Babilônia, saqueou e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados que estão na Babilônia. É o decreto do Eterno. Sim, vou quebrar o jugo do rei da Babilônia. Vocês já não estarão sujeitos a ele. E o profeta Jeremias confrontou o profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Eterno naquele dia. E o profeta Jeremias disse: Maravilha! Que bom se fosse verdade! Se Deus validasse sua pregação e trouxesse os utensílios do templo e todos os exilados de volta da Babilônia. Mas preste atenção, muita atenção ao que vou dizer. Preste atenção no que tenho a dizer tanto a você quanto ao povo que está aqui hoje. Os profetas de antigamente, antes do nosso tempo, pregaram juízo contra muitas nações e reinos, advertindo acerca de guerras, desastres e pragas. Assim, qualquer profeta que pregue que tudo está bem e que não há nada com que se preocupar, sobressai e aparece. Vamos esperar e ver o que acontece. Se isso acontecer, aconteceu, e saberemos que o Eterno enviou você. Diante disso, Ananias pegou a canga dos ombros de Jeremias, quebrou-a em pedaços e disse ao povo: Esta é a mensagem do Eterno. Exatamente assim vou esmagar o jugo do rei da Babilônia e tirá-lo do pescoço de todas as nações. Isso acontecerá daqui a 2 anos. Então Jeremias se retirou. Mais tarde, algum tempo depois de Ananias ter despedaçado a canga, Jeremias recebeu esta mensagem do Eterno: Volte a Ananias e diga a ele: Esta é a mensagem do Eterno. Você despedaçou a canga de madeira, mas vais receber uma canga de ferro. Esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o próprio Deus de Israel. Coloquei um jugo de ferro sobre todas essas nações. Elas estão atreladas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e vão fazer exatamente o que ele ordenar. Estou dando a ele autoridade até sobre os animais selvagens. Assim o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Pare com isso, Ananias. O Eterno nunca enviou você. Você fez a nação inteira acreditar num monte de lorotas. E assim diz o Eterno: Você diz que foi enviado? Você vai ser enviado, sim, mas para o além. Antes de acabar o ano, você estará morto, porque incitou o povo contra o Eterno. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Jeremias capítulo 29. Esta é a carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos que ainda restavam dos anciãos entre os exilados, aos sacerdotes e profetas e a todos os exilados que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém para a Babilônia. Entre eles o rei Joaquim, a rainha mãe, os líderes do governo e todos os operários especializados e artesãos. A carta foi levada por Eleasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia: Esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel, a todos os exilados que levei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e se estabeleçam aí. Plantem jardins, comam o que cresce na terra.
Case-se, tenham filhos. Incentive seus filhos a se casar, a ter filhos, para que vocês progridam e se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida. Estabeleçam-se aí e trabalhem para o bem-estar do país. Orem pela prosperidade da Babilônia. Se ela estiver bem, vocês também estarão. Sim, acreditem ou não, esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel. Não deixem que os supostos pregadores e os especialistas que estão em toda parte os enganem com suas mentiras. Não prestem atenção nas lorotas que eles inventam para agradar vocês. Eles são apenas mentirosos que contam mentiras e ainda afirmam que eu os enviei. Eu nunca os enviei. Podem acreditar, é o decreto do Eterno. Esta é a palavra do Eterno sobre o assunto. Assim que tiverem terminado os 70 anos da Babilônia, nenhum único dia antes vou aparecer e cuidar de vocês, como prometi, e trazê-los de volta para casa. Sei o que estão fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. O meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar. Dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. É o decreto do Eterno. Vou reverter a sorte de vocês. Vou trazê-los de volta de todos os países pelos quais os espalhei. É o decreto do Eterno. Vou trazê-los de volta para casa, para o lugar de onde os despachei, como exilados. Tenho certeza. Mas agora, uma vez que vocês se envolveram com esses outros profetas que se acham especialistas em Babilônia, e vocês acreditaram dizendo, o Eterno os enviou só para nós. O Eterno está deixando as coisas claras. Para o rei que ainda está no trono e as pessoas deixadas em Jerusalém, que não foram para o exílio com vocês. Os dias que os aguardam serão tenebrosos. O Senhor dos Exércitos de Anjos diz, preste atenção nisto, a catástrofe está a caminho, a guerra, fome, desastre. Eles são um saco de laranja podre e vão limpar a terra por meio da guerra, da fome e da doença. O mundo inteiro vai torcer o nariz por causa do cheiro e fechar os olhos diante do horrível espetáculo. Eles acabarão em favelas e guetos, porque não quiseram me ouvir quando enviei meus servos profetas, pregando incansável e fervorosamente. Não, eles não deram ouvidos a uma única palavra do que eu disse. É o decreto do Eterno. E vocês, exilados que enviei de Jerusalém para a Babilônia, ouçam a mensagem do Eterno. Com respeito a Acabe, filho de Colaías, e a Zedequias, filho de Maaseias, os especialistas em Babilônia que estão pregando mentiras em meu nome, vou entregá-los a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que irá matá-los diante dos seus olhos. Os exilados de Judá vão usar a execução deles como fórmula de maldição. Que o Eterno usasse vivos como o rei da Babilônia, assou Zedequias e Acabe no fogo. Aqueles 2 falsos profetas depravados receberam o que mereciam. Eles saíram com todas as mulheres que puderam, até com mulheres de amigos, e disseram mentiras afirmando que era uma mensagem do Eterno. Eu nunca enviei aqueles homens, nunca tive nada com eles. É o decreto do Eterno. Eles não vão escapar ilesos, sou testemunha de tudo isso. E esta é a mensagem para Semaías, de Neelam. O Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel, diz: você assumiu a responsabilidade de enviar cartas a todo o povo de Jerusalém e ao sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, e ao grupo de sacerdotes. Na sua carta você diz a Sofonias que o Eterno o estabeleceu como sacerdote no lugar do sacerdote Joiada, e que ele o designou responsável pelo templo do Eterno e deu a você a tarefa de prender e tirar da rua qualquer maluco que meta na cabeça que é profeta. Então, por que você não fez nada para fechar a boca de Jeremias de Anatote, que anda por aí posando de profeta? Ele chegou a ponto de escrever a nós na Babilônia:
Vai ser um exílio longo, por isso façam casas, se estabeleçam, plantem jardins e aprendam as receitas babilônicas. E o sacerdote Sofonias leu esta carta para o profeta Jeremias. Então o Eterno disse a Jeremias: envie a seguinte mensagem aos exilados. Diga a eles o que o Eterno diz a respeito de Semaías, de Neelã. Semaías está mentindo. Eu não o enviei. Ele está seduzindo vocês para que acreditem nessas mentiras. Então, este é o veredito de Deus. Vou castigar Semaías de Neelã e toda a sua família. Ele vai acabar sem nada e sem ninguém. Ninguém da família dele viverá para ver todas as boas coisas que vou fazer ao meu povo, porque ele pregou a rebeldia contra mim. É o decreto do Eterno. Profundo, né? Amém, meus irmãos? Espero que vocês estejam gostando, entendendo, né? Muita coisa aí que nós estamos lendo, contexto de todas as coisas, né? E aí a gente entende também como o Senhor trabalha nas nossas vidas, não é verdade? Então, fique conosco, aproveite a leitura e até a próxima. Paz do Senhor Jesus.